Boa noite, está começando mais um Educação e Cidadania aqui pela TV Câmara, que vai falar sobre o mês da Consciência Negra. E o meu convidado do programa online de hoje é Júlio César Fonseca Carvalho, vice-presidente do Centro de Apoio e Desenvolvimento do Negro de Passo Fundo. Boa noite, Júlio. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para a entrevista de hoje. Boa noite, Ana Paula. Boa noite a todos as pessoas que assistem à TV Câmara. Para nós é uma grande satisfação, para o CADN, para todos os militantes do movimento negro, ter esse espaço aí para a gente poder discutir um pouquinho e falar sobre o mês da consciência negra. Então, eu quero iniciar a nossa conversa resgatando um pouco da história. Novembro foi escolhido porque é o mês da consciência negra em razão da morte de Zumbi dos Palmares, um líder que lutou muito contra a escravidão. Novembro foi escolhida essa data porque houve um resgate com relação a esse grande líder Zumbi dos Palmares, né? Que a nossa história convencional, a nossa história das escolas, dos currículos escolares, não nos falam sobre isso, né? Nunca nos falaram, pelo menos até então, né? E esse 20 de novembro aí, que é a data comemorativa, assim, a morte de Zumbi dos Palmares, é um mês de reflexão por tudo que acontece no país, enfim, e todo esse período que nós tivemos aqui no nosso país, que é a questão da escravidão, né? Tudo isso que vem até hoje, ainda a gente carrega essas mazelas. E o Zumbi dos Palmares foi resgatado através de um grupo de pesquisadores gaúchos, né? Nós temos esse orgulho, né, de dizer isso, que através de Oliveira Silveira, que era um escritor e militante do movimento negro gaúcho, que fez essa grande pesquisa sobre Zumbi dos Palmares e fez com que a data máxima para nós do movimento negro, para nós negros e não negros também, que reconhece a luta do povo negro aqui nesse país, ficou o 20 de novembro e não mais o 13 de maio, né, Ana Paula? E é um tema tão importante que ele se estendeu, né? Deixou de ser apenas um dia para passar um mês comemorativo, um mês de reflexão, então, para os negros. Na verdade, sempre se faz, durante o ano, algumas atividades. Mas o mês de novembro é o ponto alto de tudo isso, né? É um mês que sempre foi um mês de muitas atividades educativas, né? Culturais, palestras, oficinas, congressos, fóruns, encontros em vários pontos do nosso país, né? Mas em função da pandemia, do período atípico que nós estamos vivendo esse ano, nós não vamos ter atividade nenhuma assim, a não ser essas atividades virtuais. Inclusive a própria nossa entrevista está sendo de uma forma diferente que não nos anos anteriores. Antigamente a gente tinha, né, uma agenda muito mais concorrida, né, uma agenda bem mais, digamos assim, uma agenda bem maior do que estamos tendo esse ano. Mas, enfim, não vamos deixar de passar a mensagem, não vamos deixar de estar falando sobre a consciência negra e as coisas que acontecem aqui no nosso país, né? E por quanto tempo, então, perdurou a escravidão no Brasil até que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea? O período escravocrata nosso aqui no país, ele durou em torno de 300 anos, né? Ele começa em 1539, logo após ali ao descobrimento do país, então, e até entre 1539 e 1542 é o período que começa este sequestro e esse crime de escravidão aqui no nosso país, né? E ele vai oficialmente, até 1888, quando é assinada digamos assim, a abolição da escravatura, né? A gente sabe que um dos motivos de a gente não reconhecer o 13 de maio, que é o dia da assinatura da abolição, é porque houveram interesses, na verdade, né? Interesses comerciais, e o nosso país foi o último a assinar a abolição da escravatura. Então, oficialmente, em 1888, o país deixou de ter a escravidão oficialmente no nosso país, né? Até para alguns historiadores, essa situação, né, da assinatura da lei, ela mostraria que isso seria um favor, né, dos brancos para os negros, né? Isso ajuda muito a alimentar o preconceito.
Com certeza. Quando no início da minha fala eu disse que nós aprendemos na escola de que o 13 de maio era uma data que os negros deveriam reverenciar, e nós fizemos isso, principalmente quem é da minha idade, da minha faixa etária de 50 e poucos, 60 anos, ou mais, estudamos isso na escola, né? Que o 13 de maio para nós era uma data máxima, né? Data da abolição da escravatura, que a princesa Isabel, né, a benevolente, né, a pessoa que aboliu a escravatura, que libertou os negros da escravidão desse nosso país, mas a gente sabe que no período da abolição da escravatura, nós tínhamos apenas entre 3,5% a 5% só de escravos aqui no Brasil, ou de pessoas escravizadas. Nós não tínhamos mais uma quantidade significativa que pudesse colocar ela nesse patamar de uma pessoa que fez isto em prol de um povo, de uma etnia, né, de uma raça. Não, simplesmente assinou um tratado porque precisava, né? O nosso país era reconhecido oficialmente ainda como um país escravocrata. O Brasil foi o último país a assinar a abolição da escravatura. E o senhor acredita que ainda hoje as pessoas não têm dimensão do tamanho do preconceito, da discriminação que os negros enfrentam diariamente no nosso país? Olha, a gente vê no dia a dia, né, Ana Paula? Nós tivemos hoje mais uma vereadora que foi eleita em Santa Catarina, sofrendo ataques racistas, ofensas morais, ofensas, agressão à sua vida, né? Ameaça de morte por ser negra, por ter sido eleita vereadora numa cidade racista, né? Num estado que a gente sabe que Rio Grande do Sul e Santa Catarina, eles disputam, infelizmente, este título de estado mais racista do nosso país, né? Infelizmente é isso. Então, no dia a dia, a gente sabe, né? Nós vivemos com isso, sabemos como é que as coisas funcionam, mas para quem... Eu acho que é a questão da empatia, né? A empatia de tudo. Você tem que se colocar no lugar do outro. E muitos não negros, muitos não negros, a gente tem que ser justo com isso. Eles abraçam a causa, eles sabem o que está acontecendo, eles lutam contra o preconceito. Porque não adianta você escrever que você é contra o preconceito, que você é uma pessoa que defende, né, a igualdade de todos, mas se você não denuncia, né? Se você não briga por isso, né? Nós temos tanto tipo de violência nesse nosso país que nós levantamos a bandeira, que lutamos contra esse tipo de violência, e a discriminação racial, o preconceito é outro. É um dos tantos que nós temos aqui no nosso país, né? E ele se manifesta nos piores momentos. Os piores momentos que eu digo é que, às vezes, você está no local de trabalho, onde você tem colegas, e por uma disputa de espaço, ou por uma divergência profissional, as pessoas te jogam na cara de uma forma muito covarde, né? Uma briga de trânsito, uma disputa eleitoral, como aconteceu agora em Santa Catarina. Enfim, são vários fatores que nos surpreende, digamos assim, pelo momento que é usado, né, o preconceito. Porque nós temos visto que nos últimos tempos agora, desculpa a expressão, mas esses ratos que estavam nos esgotos, parece que estão se sentindo fortalecidos em sair e colocar para fora todo o seu ódio, todo o seu preconceito, toda a sua raiva contra as pessoas que não têm, enfim, a sua mesma etnia, né? E, Júlio, o preconceito ele está presente em todos os espaços, na educação, nos espaços de lazer, no ambiente de trabalho, como o senhor mencionou, e uma prova bem forte disso é que o próprio IBGE aponta que os negros ganham muito menos que os brancos no nosso país. Isso seria uma forma de exploração velada. Com certeza. Essa exploração, ela já há muito tempo, o movimento negro tem esse estudo, né? tem este levantamento, e a gente sabe disso. Mas é muito difícil, por exemplo, você lutar contra isso. Vou dar um exemplo muito claro aqui para cima, de dois segmentos. Nós temos um segmento de farmácias, que não vou citar os nomes aqui, não precisa, mas quem está me assistindo vai poder
começar a olhar com outros olhos. Nós temos uma rede de farmácias que faz tudo e não tem um negro trabalhando, não tem uma negra trabalhando. E a gente sabe, por informações de pessoas que passaram por lá pelo seu RH como estagiários, que não é para contratar negros e negras. Temos uma outra rede de lojas aí de estrangeiros, que também se sabe que vivem, tem sempre pedindo funcionários. Então, você olha nessas lojas que tem em Passo Fundo, não tem um negro. Não existe um negro trabalhando, uma negra trabalhando. Esse é o nosso mercado de trabalho. E aí, contrapondo tudo isso, e aí vamos citar, porque a gente pode, nesse momento, o Magazine Luiza fez um programa de valorização da juventude negra, para trainee, não me lembro se era esse o cargo, que colocou como política da empresa para valorização do povo negro. Caíram de pau em cima da Heloísa Trajano, caíram de pau em cima da empresa porque estavam fazendo discriminação ao contrário, que era preconceito ao contrário. Sabe? Então, a gente, quando que você precisa e que pode usar mecanismos de facilitação, as pessoas, né, não aceitam. Mas ninguém, na sua grande maioria, tem os olhos de observância para ver que nós não estamos no mercado do trabalho pelo tamanho que nós somos da população do Brasil, né? Passo Fundo tem uma população negra muito grande, e esses dois espaços que eu citei agora, que nós não temos, negros de olhos vistos, sabe? E isso vem sendo observado pelo Poder Judiciário, por exemplo, existem denúncias? Como que a gente pode melhorar essa situação, especialmente no nosso município? É que, na verdade, o Poder Judiciário, Ana Paula, ele só vai poder ser acionado se houver uma denúncia. Ele precisa ser provocado, né? O Ministério Público e o Judiciário precisa ser provocado, precisa haver uma denúncia. Por exemplo, um cartaz lá na referida empresa, que é do ramo de saúde. Olha, não contratamos negros. Ou alguém lá fizer uma denúncia. Olha, eu fui lá no RH, levei meu currículo, eu sou profissional dessa área, estão precisando, e a pessoa que me entrevistou disse, não, a política da empresa é de não contratar negros. Aí é uma denúncia. Então, enquanto a coisa estiver desse jeito, não há maneira de você fazer a denúncia. O que se pode fazer é conversar com a direção da empresa, saber se realmente essa é a política da empresa, porque são muitas denúncias e a gente tem visto que, pelo número de lojas que tem aqui no estado do Rio Grande do Sul e também em outros estados, o número de negros é ínfimo, ou quase zero, próximo disso. Entendeu? O que se tem que fazer é isso. Ou então fazer campanhas publicitárias, como nós temos visto a nível de Brasil, campanhas publicitárias de inclusão, né? O município não faz isso, os municípios não fazem isso, os municípios não chamam para responsabilidade a questão da inserção do negro no mercado de trabalho. A discriminação, o preconceito é muito grande, é muito grande. Então, a gente não tem como você fazer com que essas empresas contratem, né? A perseguição que nós tivemos aqui, por exemplo, dos irmãos senegaleses, a nossa fiscalização, e eu estive lá na prefeitura até o ano passado, a nossa fiscalização nunca trabalhou tanto, nunca atuou tanto como com os irmãos senegaleses. E a gente sabe que todo mundo vende de tudo nessa cidade aqui, desde comida, boneco de gesso, cuia, mel, rede, vende de tudo. Mas a nossa fiscalização, infelizmente, só enxerga os irmãos senegaleses. E essa é uma forma de discriminação, né? É o chamado a discriminação institucional. E daí nós vamos chegar na área da segurança daqui a pouco também, falar sobre isso, né? Que as instituições perseguem. Com certeza, Júlia, a gente vai ter aí no segundo bloco, então, do nosso programa, a oportunidade para falar a respeito também da violência, que também é muito grande contra a população negra. Então, eu peço licença para a gente fazer um rápido intervalo e, em seguida, nós estamos de volta com o programa Educação e Cidadania, que hoje fala sobre um assunto muito importante, que é a consciência negra.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Educação e Cidadania, que hoje fala sobre o mês da consciência negra. O meu convidado do programa online é Júlio César Fonseca Carvalho, vice-presidente do Centro de Apoio e Desenvolvimento do Negro aqui de Passo Fundo. Então, Júlio, eu quero iniciar este segundo bloco do nosso programa falando sobre a quantidade de negros que são vítimas de violência no nosso país todos os anos. Realmente, a gente parar para observar isso é impactante. Ana Paula, se você fizer uma conta que nós temos, em média, 27 negros assassinados por dia, é uma média no país, você multiplica isso aí em um ano, né? Porque a gente sabe que a violência, ela vem... principalmente das instituições, né? Das instituições. Nós estamos falando aí diretamente principalmente da questão da execução dos jovens negros pela polícia, né? Porque o jovem negro, ele não tem tempo de se identificar muitas vezes. Ele não tem tempo de dizer, né, que ele é do bem. Ele não tem tempo ele não tem tempo de explicar a sua origem, de se defender. Ele, na verdade, quando é abordado, essa abordagem, ela já é uma abordagem, e isso tem alguns protocolos que a gente já viu, a gente já recebeu denúncias de que o protocolo de abordagem dos negros, infelizmente, é esse, né? Decisões judiciárias de alguns juízes. Agora há pouco tempo tivemos a denúncia contra uma juíza que alegou que, pela cor da pele, aquele rapaz deveria ser condenado, ser sentenciado, porque ele fazia parte de uma comunidade ou do meio, enfim, que tinha por característica, por origem, né, ser uma pessoa que estaria envolvida com delitos, né, por ser negro. E, Júlio, outro ponto que precisa ser combatido, neste mês, é a questão da intolerância religiosa e cultural. A gente sabe que também tem muito preconceito em razão da conduta dos negros, da escolha da religião, de como que se procede, isso, e a população, às vezes, parece que não entende realmente que é um patrimônio isso social. Nós temos a Lei 10.639, que é uma lei que foi aprovada pelo Congresso e também sancionada pelo presidente da República, que fala sobre o resgate, né, da cultura negra, de toda aquela contribuição que o povo negro deu para esse país, né? E essa lei é uma lei que tinha que ser executada nas escolas, porque eu acho que praticamente tudo passa pela escola, né? Praticamente tudo passa pela escola, porque a criança, ela tem uma fase que é da família, que é em casa, que é o seu núcleo familiar. Aí depois ela tem a escola, né? Que ela começa lá na sua tenra idade, e aí ela vai partir para o outro, que é o seu grupo social ali na adolescência, criança, adolescente e adulto. Mas a escola, ela tem um papel fundamental nisso. Quando eu falava ali na questão do que as escolas nos ensinavam sobre o 13 de maio, e hoje elas já falam muito sobre o 20 de novembro, por causa da Lei 10.639, né? que seria obrigado no currículo escolar isso. Então, se tu tem isso, tu vai trabalhar sobre a cultura, sobre a alimentação, sobre a dança, a música. Você vai trabalhar sobre a religiosidade, né?
as religiões de matriz africana, para trabalhar sobre tudo isso, né? E nós vimos que é uma questão de discriminação e preconceito, porque o que a gente vê de pessoas que procuram, que vão nos terreiros, que vão por N motivos, né? As pessoas que vão lá pedir, né, o seu conforto, pedir o seu axé, pedir o seu auxílio, né, pedir para que ajudem a encaminhar para algumas coisas. Não quero usar o termo resolver os problemas, que eu acho uma coisa até muito, muito pesada nesse sentido, de resolver, mas aí depois as pessoas têm vergonha de dizer que estiveram lá, ou têm vergonha de dizer que tem uma afinidade com as religiões de matriz africana, que já precisaram, que já utilizaram, né? Que já estiveram naquela casa, naqueles terreiros, e que é um espaço de acolhimento. É um espaço muito bom, um espaço muito bacana, onde todas as pessoas são bem recebidas, são bem-vindas. Então, acho que esse preconceito, ele transcende, com certeza, né? Não só a pessoa física, mas também tudo aquilo que envolve os negros, né? O samba, por exemplo, né? O samba, até 1962, 64, por aí, ele era considerado uma coisa de pessoas desocupadas. O samba era discriminado quase que como um crime. Deu o samba, a capoeira. Tinha uma lei que foi aprovada, a lei dos vadios e capoeiras. Ou seja, a lei foi aprovada logo após, ali do período da abolição da escravatura, onde as pessoas não podiam praticar a capoeira, né? E também as pessoas que fossem encontradas sem ter o que fazer, sem afazeres, né? Ou seja, eram feitas leis para que atingisse ou para que perseguisse principalmente a população negra. Então, isso vem há muito tempo, essa questão estrutural, né? Do preconceito institucional. Júlio, o senhor, como eu disse durante o programa, é vice-presidente do Centro de Apoio e Desenvolvimento do Negro aqui de Passo Fundo. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, então, como é que funciona essa entidade, quem são as pessoas envolvidas e o principal objetivo do trabalho de vocês, então. Olha, o CADN é uma entidade que tem, como você já colocou, ela procura valorizar, conscientizar, desenvolver ações que possam valorizar a nossa cultura, a nossa etnia, a nossa religiosidade, né? Acolher aquelas pessoas que foram agredidas, que foram discriminadas, encaminhar para o jurídico. Enfim, nós temos várias ações que o CADN desenvolve. Enfim, temos uma agenda de tarefas muito grande durante o ano. Este ano, como já falei anteriormente, a gente não conseguiu desenvolver, mas o CADN tem esse papel de ter ali também a interface entre os grupos ou as pessoas e o poder público também, né? Tentando uma proposição, às vezes encaminhando ações de políticas públicas para a comunidade negra, né? Ou cobrando também das entidades, das autoridades, execuções de leis que nós temos aprovadas, como essa da Lei 10.639, que nem todas as escolas aplicam, né? Então, o CADN tem esse papel, tem de fazer com que a gente possa estar agregando as pessoas ao movimento negro, e isso não são exclusivamente pessoas negras. Que fique bem claro, o CADN é uma entidade negra, mas que acolhe a todos, né? E faz um trabalho além da comunidade negra, né? E, Júlia, então, diante de tudo que foi dito durante o nosso programa, o que cada pessoa que está nos assistindo neste momento, especialmente as pessoas da raça branca como eu, podem fazer, então, para tornar a sociedade um pouco mais justa, um pouco mais igual? Acho que, Ana Paula, as pessoas têm que se revoltar contra as injustiças, se revoltar contra o preconceito, se revoltar contra qualquer forma de discriminação. Sabe? Eu acho que esse é o papel do cidadão, esse é o papel de qualquer pessoa, se revoltar contra qualquer ato de violência. A gente se revolta, eu me revolto muito com os atos de discriminação contra animais, contra as mulheres, contra homossexuais,
contra qualquer tipo das chamadas minorias. Me revolto com tudo isso, me revolto com a destruição da natureza, me revolto com várias coisas. Então, por que as pessoas não se revoltarem com a discriminação racial e com o preconceito? Eu acho que tem que ver, assim, essa é a grande bandeira que as pessoas têm que ter. Eu acho que quando se fala nisso, quando a gente fala na discriminação e no preconceito, e falamos muito, é porque nós sentimos na pele, nós sabemos o que acontece. Porque nos dói muito, nos atinge muito, nos fere muito, saber que quando a gente menos espera, a gente é agredido de uma forma covarde. E é covarde porque muitas vezes respondem em perfis, hoje usando as redes sociais em perfis falsos, em fakes, para poder agredir e atingir as pessoas. A gente sabe disso. Então, o que se pode fazer? Eu acho que isso serve para não só, Ana Paula, para os não negros, mas também para aqueles negros que chegam, digamos assim, num patamar que se acham que, porque atingiram um ponto mais alto numa sociedade, no esporte, numa profissão, que vão deixar de ser negro. Não deixa, não. Nós tivemos aí 2 casos, agora 2 exemplos, claro. O Neymar foi discriminado, segundo ele, no jogo de futebol. Mas o Neymar nunca se achou negro. O Neymar nunca disse que, sabe, inclusive ao contrário, nunca se achou negro. Só se achou negro agora, se sentiu negro quando foi ofendido por causa do adversário. E um exemplo belíssimo que nós temos visto aí a cada final de semana, ou a cada 15 dias, é do Lewis Hamilton, né? Um cara que está quebrando todos os recordes dentro da Fórmula 1, que é um esporte totalmente elitista. Ele é o primeiro negro a chegar na Fórmula 1 e está quebrando todas as barreiras. E ele mesmo tem levantado a bandeira de vidas negras importam, tem feito essa manifestação, inclusive disse que no próprio país dele, na Inglaterra, ele até agora, apesar dos 7 títulos de ganhos de Fórmula 1, ele até agora não foi reconhecido como Sir lá na Inglaterra. E todos os pilotos ingleses que ganharam 1, 2 ou 3 campeonatos já tiveram esse reconhecimento. E ele disse, não que isso vá mudar a vida dele, mas é que demonstra que o preconceito, ele não escolhe classe social, ele não escolhe o patamar aonde você está na classe social, né, ou na cadeia social. Ele discrimina mesmo, sabe? Então, você pode ter dinheiro, você pode ter status, você pode ter o que tiver. Você não vai deixar de ser negro ou negra, né? Júlio, então, para encerrar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de motivação, então, para o povo negro, para que prossiga, então, com essa luta incansável por respeito e reconhecimento. O que eu posso deixar para o povo negro é a questão da experiência. De muitos anos de luta, muitos anos de militância. Eu venho da área da saúde, da enfermagem. Hoje sou estudante de psicologia. Quero, na minha formação, trabalhar muito ainda sobre isso. Dizer que nós não podemos aceitar a discriminação e o preconceito. Nós não podemos baixar a cabeça como fomos ofendidos e agredidos. Nós temos que levantar a cabeça, nós temos que lutar e nós temos que cada vez mais agregar as pessoas que querem estar junto conosco para levantar essa bandeira que vidas negras importam. Nós temos que estar juntos para cada vez mais diminuir essa vergonha, esse crime tão horrível, esse crime tão covarde que é a discriminação e o preconceito. Denuncie. Vamos à polícia, vamos à justiça, vamos procurar os direitos e vamos estar juntos. E pode contar com o CEADN, pode contar com seus membros do CEADN. Eu não citei nenhum dos membros do CEADN, porque são todos, mas quero apenas um nome, a professora Pelonice Fuchina, que a Pelonice é a nossa presidente, e a Pelonice foi, Ana Paula, Miss Passo Fundo, lá nos anos 70, e a Pelonice só não foi coroada Miss Passo Fundo porque os jurados na época, os organizadores, enfim, não aceitavam uma negra representando Passo Fundo. Foi denunciado na época pelo jornalista Paulo Santana, que fazia parte do júri aqui em Passo Fundo, no Clube Comercial. A professora Pelonice, uma guerreira de muitos e muitos anos, militante histórica do movimento negro de Passo Fundo. Quero citar ela, citando ela, cito toda a sua família e todos os militantes do CEADN.
Júlia, eu lamento, né, que essas situações que aconteceram há milhares de anos atrás, muitos anos atrás, que aconteceram na década de 70, como o senhor mencionou agora, ainda se repitam, né, nesse momento. E a gente fica, então, com esse espaço da TV Câmara justamente para lembrar a população da importância de valorizar e lutar pela categoria, pela classe negra, ou seja, todos nós somos iguais e temos os mesmos direitos. Eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez a sua participação no programa de hoje. Muito obrigado, Ana Paula, e espero que a gente tenha agora aí novos legisladores, né, que vão assumir a partir de janeiro, e eu fiquei muito feliz, por um lado, triste por outro. Nós não conseguimos eleger nenhum vereador ou vereadora negra, mas nós vamos ter pela primeira vez na história de Passo Fundo quatro mulheres na Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que a sensibilidade das mulheres vai fazer, assim como outros novos vereadores eleitos, vão ter sensibilidade que a gente possa propor e executar e pôr em prática políticas de ações afirmativas aqui na nossa cidade de Passo Fundo. Muito obrigado pelo espaço e um grande abraço e bom trabalho a todos. Então, nós encerramos hoje o programa Educação e Cidadania, que destacou o mês da consciência negra. Eu agradeço a sua companhia e lhe convido a continuar acompanhando a nossa programação. Uma ótima noite e até a próxima semana.